Muito bem, pessoal. Na primeira videoaula, nós fizemos uma breve introdução, então, à definição da lógica, e a gente falou um pouco sobre as proposições lógicas. Agora a gente vai abordar os dois tipos de argumentos, que são a dedução e a indução. Vamos lá. Bom, um argumento lógico também é chamado de raciocínio. Vamos à definição. O que é um argumento? É qualquer grupo de proposições tal que afirme ser uma delas derivada das outras, as quais são consideradas provas evidentes da verdade da primeira. E o que não são argumentos? Não é um argumento, é uma simples coleção de proposições. Então, nesse sentido, os argumentos eles sempre têm uma estrutura. E nessa estrutura vão aparecer premissas e conclusão. Bom, isso significa que os argumentos consistem em um grupo de proposições iniciais denominadas premissas, que findam em uma proposição final denominada de conclusão do argumento, que será consequência das premissas iniciais. Bom, como visto, os argumentos são compostos então de premissas e conclusões. Vamos às definições do que seja premissa e conclusão. Premissas são proposições que são enunciadas como prova ou razões para aceitar a conclusão. Já a conclusão é aquela proposição que se afirma com base nas proposições desse mesmo argumento. Então, as premissas elas também são chamadas de hipóteses, enquanto que a conclusão também pode ser chamada de tese. Nomenclatura, aliás, que não é muito usual. Bom, vamos lá, um exemplo de argumento. Então, a gente tem aqui: se eu passar no concurso, então irei trabalhar. Isso aqui é uma proposição. Passei no concurso. Isso aqui é uma outra proposição. Portanto, esse símbolo aqui, desses três pontinhos, portanto, irei trabalhar. Uma outra proposição. Se a gente considerar todas essas proposições em conjunto, nós temos aqui que a primeira proposição é uma premissa, a segunda proposição também é uma premissa, e a terceira proposição é uma premissa do tipo conclusiva, ou seja, é uma conclusão. Tudo isso é um argumento. Tudo isso junto, né, portanto, um argumento. Algumas observações para a gente lembrar. Primeiro, nenhuma proposição isoladamente é uma premissa ou uma conclusão. Só é premissa quando ocorre como pressuposição dentro de um argumento. Só é conclusão quando ocorre num argumento em que se afirma decorrer das proposições pressupostas nesse argumento. Então, vamos lá a esse exemplo de um argumento. Tudo o que é predeterminado é necessário. Todo evento é pré-determinado. Logo, todo evento é necessário. Veja, aqui a proposição todo evento é necessário é uma conclusão, né? E as outras proposições são, então, as premissas. Mas a segunda premissa nesse argumento, todo evento é pré-determinado, ela pode ser a conclusão do argumento seguinte. Veja, todo evento causado por outros eventos é predeterminado. Todo evento causado por outros eventos, todo evento é causado por outros eventos, desculpe, logo, todo evento é predeterminado. Se a gente comparar esses dois argumentos, a gente pode perceber que, nesse primeiro,
A proposição todo evento é predeterminado é uma premissa, mas nesse segundo argumento, essa mesma proposição ela se apresenta em forma de conclusão. Segunda observação tem a ver, então, com a posição das premissas e conclusões. Significa que a conclusão ela pode estar intercalada entre as diferentes premissas. A conclusão de um argumento não tem de ser enunciada necessariamente no seu final ou no seu começo. Geralmente ela é, mas não é obrigatório. Então, vamos aqui a esse exemplo. Em uma democracia, o pobre tem mais poder do que o rico, porque há mais dos primeiros e a vontade da maioria é suprema. Então, veja bem, em uma democracia, o pobre tem mais poder do que o rico. Essa proposição, ela se apresenta dentro desse argumento como sendo a conclusão. E ela está no início, né, do argumento. Então, a premissa primeira é: em uma democracia há mais pobres do que ricos. A segunda premissa é que em uma democracia a vontade da maioria é suprema. E, portanto, a conclusão é que em uma democracia o pobre tem mais poder do que o rico. Terceira observação. Como a gente viu, a conclusão de um argumento ela não pode ser identificada em função da sua posição dentro do enunciado de um argumento. Então, como a gente identifica qual é a conclusão e quais são as premissas de um argumento? A gente vai fazer isso através de indicadores frequentes. Esses indicadores, no caso da conclusão, podem ser: portanto, daí, logo, assim, consequentemente, segue-se que, podemos inferir e podemos concluir. Esses indicadores, então, eles podem sinalizar que o que vem a seguir é uma proposição conclusiva. Né? Já no caso das premissas, a gente teria outros indicadores. Por exemplo, porque, desde que, pois que, como, dado que, tanto mais que e pela razão de que. Esses, então, são alguns dos indicadores que podem sinalizar premissas. Né? Mas cabe destacar, isso é muito importante, que nem todos os trechos que contêm um argumento eles são obrigados a conter esses termos lógicos especiais aqui em forma de indicadores. Né? Quando tem, facilita para a gente poder identificar. Então, vamos lá um exemplo. Eu irei ao cinema desde que termine meu trabalho a tempo. Eu terminei meu trabalho a tempo. Logo, eu irei ao cinema. Então, está bem fácil de identificar aqui, nesse argumento, quais são os indicadores. A gente tem dois indicadores. O primeiro, desde que, e o segundo, logo. Né? Então, desde que sinaliza para uma premissa. E logo sinaliza, indica, então, uma conclusão. Então, é muito fácil identificar. Premissa 1, eu irei ao cinema, desde que termine o trabalho a tempo. Premissa 2, eu terminei meu trabalho a tempo. E a conclusão, logo, eu irei ao cinema. Então, esse argumento é composto por duas premissas e uma conclusão. Observação 4. Nem tudo em um argumento é premissa ou conclusão. Um trecho que contém um argumento pode conter também outro material que é, às vezes, irrelevante, mas pode fornecer importantes informações para a compreensão do argumento. Então, um exemplo aqui. Olha só esse trecho. Eu adoro animais. Na semana passada, adotei um cachorro de um abrigo de animais. Eu acredito que é importante ajudar os animais que precisam de um lar. Portanto, se você está pensando em adotar um animal de estimação, é apropriado visitar um abrigo de animais local.
Então, nesse argumento, a primeira frase, ela não é uma premissa e também não é uma conclusão. Essa primeira frase, eu adoro animais. O que ela é? É uma declaração que estabelece o contexto para o restante do argumento. Então, as outras frases, elas constituem as premissas que levam à conclusão final, que é a recomendação de visitar um abrigo de animais para adotar um animal de estimação, certo? Então, essa primeira frase, ela não entra na categoria nem de premissa e nem de conclusão. Bom, os argumentos, eles estão tradicionalmente divididos em dois tipos. A gente diz tradicionalmente a partir da lógica aristotélica, né? Quais são esses dois tipos? Os dedutivos e os indutivos. Então, tradicionalmente, a gente tem, né, a dedução e a indução como os dois tipos principais aí de argumentos. Começando pela dedução. Vejam bem, ainda que todo argumento ele tenha a pretensão de que suas premissas forneçam a prova da verdade de uma conclusão, somente um argumento dedutivo envolve a pretensão de que suas premissas forneçam uma prova conclusiva. Por isso, a dedução ela é definida como sendo um tipo de argumento lógico em que uma conclusão é alcançada a partir de premissas que são declaradas como verdadeiras e que seguem uma forma de raciocínio válida. Em outras palavras, a dedução é o argumento dedutivo é aquele em que a conclusão segue logicamente das premissas, de tal forma que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será verdadeira. Então, um exemplo de argumento dedutivo. Premissa 1, todos os seres humanos são mortais. Premissa 2, Sócrates é um ser humano. Conclusão, portanto, Sócrates é mortal. Então, aqui, o conjunto e a relação, né, de todas essas proposições representam um argumento ou um raciocínio. E que tipo de argumento ou raciocínio? É um argumento dedutivo. Porque essa conclusão ela é retirada necessariamente, né, das premissas que antecederam. Particularmente, essa dedução, né, é chamada de silogismo. E a gente vai estudar os silogismos mais adiante. Uma coisa importante aqui em relação à dedução é que, no caso dos argumentos dedutivos, os termos técnicos válido e inválido, eles são usados no lugar de correto e incorreto. Então, todo argumento ou raciocínio dedutivo, ele vai ser válido ou inválido. É válido quando as suas premissas, se verdadeiras, fornecem provas convincentes para a sua conclusão. Isto é, quando as premissas e a conclusão estão de tal modo relacionadas que é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Vamos lá ao raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo, por outro lado, ele envolve a pretensão não de que suas premissas proporcionem provas convincentes da verdade da sua conclusão, mas de que forneçam apenas algumas pistas para provas disso. Então, por definição, a indução é um tipo de argumento em que as conclusões são inferidas a partir de observações e experiências específicas. Atenção para a palavra inferida, que é uma inferência. Indução é, por vezes, sinônimo de inferência, também por vezes, sinônimo de generalização, né? Então, é usado para generalizar informações e fazer previsões com base em evidências limitadas. Vamos entender melhor isso. Em outras palavras, um argumento indutivo é aquele em que a conclusão não é necessariamente uma verdade absoluta, mas uma inferência
baseada em uma amostra de observações ou dados. Então, ela é baseada apenas em uma amostra, portanto, que é limitada. Então, os argumentos indutivos, né, eles não são válidos nem inválidos. Ao invés disso, a gente fala em argumento que é melhor ou pior. Então, os raciocínios indutivos eles podem ser avaliados como melhores ou piores. E como que a gente avalia isso? Segundo o grau de verossimilhança ou probabilidade que as premissas confiram às respectivas conclusões. Então, um exemplo de argumento indutivo. Todos os cisnes que eu já vi são brancos. Portanto, todos os cisnes são provavelmente brancos. Nesse caso, essa conclusão, todos os cisnes são provavelmente brancos, ela é baseada em uma observação limitada de cisnes brancos. O que significa que a conclusão ela pode ser verdadeira ou falsa. Só que, como é impossível observar todos os cisnes que existem, a conclusão, portanto, é uma inferência provável. Com base no quê? Com base nas evidências disponíveis. As evidências que foram, então, apresentadas na primeira premissa, né? Que todos os cisnes que eu já vi. Bom, então vamos lá, recapitulando. Qual é a diferença entre um argumento que utiliza premissas para chegar a uma conclusão necessariamente verdadeira e um argumento que utiliza evidências para chegar a uma conclusão provavelmente verdadeira? Então, a diferença fundamental entre argumentos dedutivos e indutivos, porque é exatamente disso que a gente está falando, é que o primeiro, ou seja, a dedução, busca estabelecer a verdade necessária de uma conclusão, enquanto o segundo, ou seja, a indução, busca estabelecer a probabilidade de uma conclusão ser verdadeira com base em evidências. Segunda questão: qual é a diferença entre uma conclusão tirada a partir de uma premissa conhecida e uma conclusão inferida a partir de um conjunto de observações ou evidências? Então, uma conclusão tirada a partir de uma premissa conhecida é dedutiva, enquanto uma conclusão inferida a partir de um conjunto de observações ou evidências é indutiva. Por que podemos considerar o argumento a seguir uma indução? Veja o argumento. Todas as abelhas que eu observei até agora têm listras amarelas e pretas. Portanto, todas as abelhas têm listras amarelas e pretas. Ou seja, o argumento ele não afirma que é 100% certo que todas as abelhas têm listras amarelas e pretas, mas ele sugere que é provável que isso seja verdade, dadas as observações anteriores. Por isso, então, que é uma indução, né? Porque a conclusão é uma generalização com base em exemplos específicos observados. Muito bem, a gente fica por aqui. Aproveita então para rever esse material, para se apropriar bem desses conceitos básicos e poder fazer então as atividades propostas. Até mais!